Rádio Educativa Luta FM, operando em 88.5 MHz. Uma emissora da Fundação Ulisses Guimarães, Apodi, Rio Grande do Norte. Nova Luta FM. Tá na luta, tá com tudo. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo. Cantai bem alto, ó Filhos da Luz. Pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. A Igreja de Cristo no mundo é farol que ilumina as nações, revelando amor profundo que salva os homens das desilusões. Batalhão e armado e bem forte, sustentando a batalha do bem, suplantando o mal e a morte e aguardando o Senhor que vem. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo. Cantai bem alto, ó Filhos da Luz. Pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Ei, avante, soldados de Cristo. São ouvintes para o top de 5 segundos. Atenção ouvintes, nas cidades e nas comunidades rurais. Está começando agora o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um programa feito para o Espírito, com a verdade que fere, o amor que redime e o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Inspiração, edificação, compromisso com o ouvinte e a experiência de quem tem compartilhado as bênçãos de Deus com uma região de audiência. Está no ar, Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um culto em seu lar, uma bênção em sua vida. Não somos bastante para muitos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom. A Igreja de Cristo em Apodi convida todos os irmãos e irmãs para anunciarem o Evangelho através do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, pois foi a ordem do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Anunciemos a boa nova da salvação. Milhares de homens e mulheres por toda esta região esperam ouvir a mensagem viva do Evangelho. Essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse não é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Com as trombetas a soar, a
festa já vai começar. Portais se abrem totalmente. Jesus é quem está à frente. Os pratos são celestiais. Paz e alegria ele traz. Com seu amor te encherá. E água em vinho tomará. Canta com alegria e gratidão, pra louvá-lo de todo o coração. Vem e toma agora o teu lugar, que a festa já vai começar. A festa já vai começar. Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, está começando mais uma audição do seu programa de todas as manhãs aos domingos a partir das 7 horas. Com muita gratidão ao Senhor, estamos de volta para estar com você, com a sua família, durante os próximos 60 minutos. Voz Evangélica está começando agora. Graças te damos por teu amor. A apresentação é do pastor da Igreja de Cristo em Apodi, Davi Marroque Teixeira. Na técnica de som está Júnior Oliveira. E você pode participar com a gente nesta manhã de alegria, de bênçãos, de vitórias, depois de uma noite, de começo de noite, de uma boa chuva que caiu sobre parte da nossa cidade, do nosso município. Nós nos alegramos e agradecemos ao Senhor pelas suas misericórdias. E também, depois de um culto animado, fervoroso, concorrido e cheio da graça de Deus, temos só que agradecer ao Senhor pela sua misericórdia e pela sua bondade. Estamos mais uma vez com você através desta programação, como acontece durante 44 anos. Voz Evangélica está começando agora. Jesus é quem está à frente. Os pratos E a gente vai atender aos nossos irmãos e irmãs e amigos que já estão conosco através da live nesta manhã de domingo. Nós queremos agradecer aos que estão em sintonia e que, dedicados e determinados, nos ouvem a cada dia, a cada apresentação, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Nós abraçamos as nossas irmãs Vanúzia Lopes e Maria Valdete, que nos ouvem todos os dias. Deus abençoe, irmãs, no nome de Jesus. Elas moram em Apodi e nos saúdam. Graça e paz, pastor Davi. Luísa Fernandes, graça e paz, Deus abençoe. Marcelo Freire, graça e paz, pastor Davi. Marcelo Freire, na comunidade de Melancias. Vânia Lúcia, graça e paz, pastor Davi, estou na escuta. Muito bem, Deus abençoe. José Idalécio, presbítero José Idalécio, aí na cidade de Pau dos Ferros. Graça e paz, pastor Davi, um bom dia. Deus abençoe ao nosso irmão, presbítero Pedro Pinto. Graça e paz, pastor Davi, na audiência de Voz Evangélica. Lindinalva Marroque, na cidade de Areia Branca.
Graça e paz, pastor Davi, dedico todos os louvores do programa a Débora, a Ivanildo e as minhas netas em Areia Branca e a Demas em Natal e a todos que estão na audiência do programa. Muito obrigado, Deus abençoe. Pastor João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros, graça e paz. Muito obrigado, Deus abençoe. Lindinalva comunica que está em Angicos. Muito bem, Deus abençoe ricamente. E ontem nós estivemos, como foi amplamente divulgado, o culto de gratidão pelo aniversário de organização da nossa igreja aqui em Apodi, que anualmente acontece no dia 17 de janeiro, desde que aqui chegamos, que começamos a agradecer a Deus por essa vitória, essa bênção no dia 17 de janeiro. Inclusive, quando tem a sorte de ser um dia de domingo, a gente tem feito assim mesmo em dia de domingo. Então, 17 é o dia oficial do aniversário da Igreja de Cristo em Apodi. Deus abençoe. Tivemos muitos obreiros lá com a gente, graças a Deus. Não lembro de alguém que não tenha vindo da região e tivemos a oportunidade de perceber o quanto Deus é fiel em suas promessas e na sua graça. Tivemos uma grande reunião, a expectativa e o desejo era fazer na rua, porque é um espaço mais livre, maior e nos acomodaria melhor e daria mais oportunidade ao pessoal para participar da reunião. Mas a chuva chegou e botou todo mundo para dentro de casa. Mas mesmo assim, algumas pessoas não estiveram presentes, não puderam ir, não tentaram vencer a chuva, né, a neblina, porque não foi aquela chuva de impedir mesmo, mas sabe como é, quando cai um pingo ou dois, as pessoas já pensam que vão atravessar rio cheio. Mas o certo é que foi uma grande reunião. A cantora Andréia Santos esteve presente, participou da reunião com os louvores que ela apresenta ao nosso Deus. Agradecemos aos obreiros, às igrejas, às congregações, aos irmãos, aos departamentos que participaram, que o nome do Senhor seja exaltado para sempre. Um abraço a todos que estiveram conosco dando apoio. Deus abençoe. A irmã Maria Leide, aqui em Apodi, graça e paz, pastor Davi, na escuta deste maravilhoso programa. Muito bem. Deus abençoe. Presbítero Genilson, graça e paz, pastor Davi, parabéns para a Igreja de Cristo em Apodi, pela passagem dos seus 56 anos no comando da sua presença. Estive aí no grande culto de gratidão. Que tudo seja para a glória de Deus. Vi o presbítero à distância, inclusive o pastor Praxedes também, eu pude vê-los aí entre o povo, já lá no final da casa, lá pelos últimos lugares, e lamento não ter podido falar com vocês no término do culto, mas valeu, graças a Deus pela sua misericórdia
e pela sua bondade. A irmã Arineide Freire, aí no assentamento Milagres, ouvindo voz evangélica da Igreja de Cristo. Muito bem, muito obrigado. Diácono Luiz Matias, em Severiano Melo, ouvindo o nosso programa aí com a família. Deus abençoe o nosso irmão e toda a família, como também ao pastor Vielândio e a congregação aí em Severiano Melo. Estiveram presentes ontem à noite, glorificando o nome do Senhor. Vamos continuar nessa luta, nessa caminhada, enfrentando as dificuldades que se apresentam, os desafios, as fraquezas que de nossa parte se manifestam, mas mesmo assim a gente vai lutando, vai vencendo e Deus vai abençoando. Nós queremos também agradecer a Carlos Alberto. Graça e paz, meu amado pastor Davi Marrocos. Muito obrigado, Deus abençoe. Continue ouvindo a nossa programação. Leila Marrocos, aí na cidade de Angicos, ouvindo o nosso programa. Que Deus abençoe a todos. Bem, a gente vai agora ouvir o primeiro hino do programa desta manhã e depois a gente volta para dar continuidade à nossa programação. Vamos cantar, vamos bendizer, vamos exaltar o Senhor. Igreja de Cristo. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, que às vezes não consigo nem falar.
Azusa, te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Não saia de sintonia. Voz Evangélica volta já. Se você está sofrendo, se pensa que não há mais esperança para o seu caso, se acha que a vida não tem mais sentido, se você foi abandonado e pensa que ninguém lhe ama mais, seja qual for o seu problema, há uma resposta de Deus para você na Igreja de Cristo em Apodi. Orações, celebração ao Deus eterno, tributo ao Rei dos Reis, aconselhamento, libertação de Deus para você e a sua família. Igreja de Cristo em Apodi, Praça da Redenção, número 100. O endereço aonde a vitória lhe aguarda. Não perca a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Estaremos juntos e Deus, o eterno Deus, nos abençoará. Meu nome é Keila Cimeia. Sou ouvinte, contribuinte e participante do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Tenho acompanhado a luta deste programa para manter-se no ar e tenho visto Deus fazendo grandes coisas através do mesmo. Ouça, participe e contribua com Voz Evangélica. Voz Evangélica da Igreja de Cristo, sendo um campeão de audiência. Hoje é dia de festa, lá na igrejinha, até me recordo da pequenininha, muitos pregadores estarão ali. Neste domingo, a Igreja de Cristo em Apodi estará realizando um grande culto de adoração ao Senhor em sua catedral a partir das 19 horas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ação de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Igreja de Cristo em Apodi, Praça da Redenção, número 100. A Igreja do Milênio.
Deus tem transformado um povo. E sobre este povo tem derramado o seu poder. E tem dado a esse povo a sua unção. E sobre esse povo, chamado o povo humilde, chamado aqueles que não são, neles o Senhor tem derramado a sua unção. E este povo busca o Senhor de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Como luz para chupar a Apodi é do Senhor Jesus. E por isso vamos celebrar. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Todos os domingos, às 16 horas, culto relâmpago nas casas dos irmãos. Qualidade é só aqui, na 88. Voltamos a apresentar Voz Evangélica da Igreja de Cristo. A oração da fé é um momento especial no seu programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Convide a sua família e vamos conquistar juntos a vitória que vem do trono da graça divina. Em fervente oração, vens o teu coração na presença. Pai Celeste, nós te agradecemos e te louvamos. Queremos te agradecer, mas não temos palavras, não temos o pensamento, a altura para te dizer o quanto somos gratos, o quanto somos agradecidos por tudo, ó Senhor, ou por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e pelos acontecimentos que nos envolvem em termos do bem, do avanço da tua obra, da edificação, da elevação de vidas, de homens e mulheres que trabalham na tua causa, no teu reino e que vivem para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa, Senhor, nesta manhã, os nossos irmãos e amigos. Intercedemos pelo irmão Juraci, que nesta manhã se submeterá a uma cirurgia, que o teu nome seja exaltado e o teu servo seja guardado e abençoado, e a sua saúde seja restaurada. Abençoe os médicos, enfermeiras e servidores naquele hospital, que a tua boa mão esteja constantemente em ação naquelas vidas. Abençoe também a todos, a irmã Maria Lúcia, em Pau dos Ferros, que também necessita de uma operação cirúrgica, e que assim o teu nome seja exaltado por causa da tua misericórdia. Abençoe a tua igreja, as atividades que a mesma desenvolve, ó grande Deus, que o teu Espírito Santo toque em cada vida, em cada coração, para a tua glória e o teu louvor. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Então has de ver. Voz Evangélica, há mais de 40 anos, a serviço da evangelização. Somente a palavra de Deus tem a condição de orientar a nossa caminhada em um mundo tão confuso e desorientado. A mensagem de Deus
através do programa Voz Evangélica, lhe convida para uma vida de vitórias e de comunhão com Deus. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Muito bem, a gente vai agora ouvir o recado de Deus através da instrumentalidade do pastor Ivo Martins, que estava ontem à noite com a gente. Que prazer ter o nosso irmão em nosso meio nesses momentos, o que nos dá muita segurança. É o apoio, a presença, o compartilhamento, é uma bênção. Deus abençoe o nosso irmão e ele vai ministrar o recado de Deus no programa a partir de agora. Pastor Ivo, graça e paz. Graça e paz, irmãos e amigos, radiovintes do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 19, e verso 14, que diz assim a palavra de Deus. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Meus amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, quando nós olhamos para a história de Ló e da sua família, podemos aprender algumas lições sobre como podemos mudar o destino da nossa família. Embora a família de Ló, embora as suas filhas, tenham feito as suas escolhas erradas, a família de Ló nos serve de modelo para não repetirmos os mesmos erros. Portanto, para mudar o destino da sua família, não se corrompa com os valores do mundo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A família de Ló perdeu o senso de direção, porque dentro da sua própria casa tinha um sacerdote corrompido pela influência do mundo em que vivia. A Bíblia diz: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que havia de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Portanto, nosso testemunho precisa ter credibilidade. Se você deseja mudar o destino da sua família, vai precisar viver uma vida que não se conforma com os valores corrompidos desta sociedade moderna. A segunda lição que nós aprendemos é que para mudar o destino da nossa família, lembre-se do passado, do seu passado. A família de Ló perdeu o senso de direção, porque ela tinha pessoas que ainda estavam presas no passado. Gênesis capítulo 19, verso 26, diz que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, portanto, para mudar o destino da nossa família, a terceira lição: acredite que Deus transforma qualquer circunstância. As filhas de Ló não entenderam que quando Deus tem um plano para nossa família, Ele não precisa de uma mãozinha para que esse plano se cumpra. No versículo 37 e 38 do capítulo 19, a Bíblia diz: e teve a primogênita um filho, e chamou de seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome de Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon. Portanto, os filhos nascidos de Ló, com suas próprias filhas, eles seriam maldição e amaldiçoada por causa do incesto. Porém, veja o que aconteceu. O filho da mais velha se chamou Moabe, que foi pai da raça moabita, povo
de religião e costume diferente. E no futuro Deus transformou aquilo que no passado era uma maldição, uma tragédia, Deus transformou em bênção. Como isso aconteceu. Anos mais tarde, dos Moabitas, nasceu uma mulher chamada Ruth, que veio a crer em Deus, o verdadeiro, e a sua linhagem nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Deus transformou aquela maldição em bênção. Portanto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a minha e para a sua família. Deus pode transformar maldição em bênção. Deus pode transformar em qualquer situação. Deus pode transformar em vitória. Portanto, nesta oportunidade, nós podemos concluir. Você sente que a sua família está fora da rota de Deus para ela? Você ainda está preso aos valores deste mundo? Você ainda está olhando para o seu passado? Você ainda sente marcado pelas tragédias que chegaram à sua vida? Hoje, Deus quer trazer a restauração para a sua vida, para a sua família, para a vida dos seus familiares. Hoje Deus quer tornar de volta a direção do seu viver e da sua casa. Hoje a sua família pode voltar ao destino que Deus traçou para ela. Por isso, mude o destino da sua família. Não se corrompa com os valores deste mundo. Livre-se do passado. Decida crer que Deus pode transformar qualquer circunstância, qualquer tragédia, qualquer maldição. Ele pode transformar em bênção e em vitória. Deus abençoe a sua família. Que nesta manhã, que nesta oportunidade, seja restaurada. Receba a bênção, receba o renovo, receba a vitória para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo. Minha casa está edificada no Senhor, está cheia de sua graça e do seu amor. Somos amados, vivemos pelo seu favor. Dele vem o descanso do meu labor. Do Senhor vem a minha herança. Eis que os filhos são frutos da esperança. Recebi do eterno um grande galardão. O Todo-Poderoso nos dá proteção. A bem-aventurança me alcançou. A minha casa está edificada no Senhor. No campo ou na cidade, somos abençoados. Não ficarei jamais envergonhado. Do Senhor vem a minha herança. Eis que os filhos são frutos da esperança. Recebi do eterno um grande galardão. O Todo-Poderoso nos dá
no eterno grande galardão. O Todo-Poderoso nos dá proteção. Não saia de sintonia. Voz Evangélica, volta já. Motivos que te dispensam de participar da EBD. Você já ouviu cada desculpa para faltar a EBD que parece até a história da Bíblia? Pois é, eu juntei as melhores. Vem comigo nessa série. Se você é mais sábio que Salomão, pode ficar em casa. Mas se não for, te espero domingo. Se trabalhou mais que Noé construindo a arca, aí tudo bem descansar. Mas se não, vem pra EBD. Se tá chovendo mais que no dilúvio, ok, eu entendo. Mas se for só uma garoinha, te espero na EBD. Se venceu mais batalhas que Davi, pode tirar um domingo de folga. Mas se ainda tá lutando, vem aprender na EBD. Se tem mais paciência que Jó, parabéns, você é quase um santo. Mas se ainda tá aprendendo, a EBD é o lugar certo. Se multiplicou pães e peixes na sua cozinha, pode faltar hoje. Mas se não, corre pra EBD. Se viu o mar se abrir com seus próprios olhos, tudo bem, você tem história para contar. Mas se não, vem pra EBD ouvir a palavra. Se foi arrebatado e voltou só para dar testemunho, aí sim, te perdoo por faltar. Mas se ainda tá aqui, te vejo na EBD domingo. Vem pra EBD. Se você está sofrendo, se pensa que não há mais esperança para o seu caso, se acha que a vida não tem mais sentido, se você foi abandonado e pensa que ninguém lhe ama mais, seja qual for o seu problema, há uma resposta de Deus para você na Igreja de Cristo em Apodi. Orações, celebração ao Deus eterno, tributo ao Rei dos Reis, aconselhamento, libertação de Deus para você e a sua família. Igreja de Cristo em Apodi, Praça da Redenção, número 100. O endereço aonde a vitória lhe aguarda. Não perca a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Estaremos juntos e Deus, o eterno Deus, nos abençoará. Todos os domingos, às 16 horas, culto relâmpago nas casas dos irmãos. Apodi é do Senhor Jesus. E por isso vamos celebrar. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi Igreja de Cristo em Apodi, uma igreja a serviço da família. Deus tem transformado um povo, e sobre este povo tem derramado o seu poder, e tem dado a esse povo a sua unção. E sobre esse povo, chamado o povo humilde, chamado aqueles que não são, neles o Senhor tem derramado a sua unção. E este povo busca o Senhor de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Como luz para chuvar. Meu nome é Keila Cimeia. Sou ouvinte, contribuinte e participante do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Tenho acompanhado a luta deste programa para manter-se no ar e tenho visto Deus fazendo grandes coisas através do mesmo. Ouça, participe e contribua com Voz Evangélica. Voz Evangélica da Igreja de Cristo, sendo um campeão de audiência. A sua estação chegou. A sua estação chegou. Vem pra luta 88,5 FM. Vem pra melhor. Vem pra melhor. Voltamos a apresentar Voz Evangélica da Igreja de Cristo.
asas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão. Não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes para o reino de Sião. Muito bem, voz evangélica através da FM Luta. E queremos avisar os irmãos e irmãs e amigos que hoje não haverá a escola bíblica dominical. A gente, numa batalha como a de ontem, a gente trabalha e também um grande número de homens e mulheres trabalham na organização, em tudo em relação ao trabalho de ontem e certamente amanhecem mesmo com dificuldades, assim como eu, né? Eu imagino que os outros cansam mais do que eu ainda. Eu estive olhando a equipe de missões que trabalha, não é brincadeira. E a gente agradece a excelente refeição oferecida ontem à noite aos irmãos que estiveram presentes, que vieram, aos obreiros especialmente, que vieram de outras cidades, de outras localidades e tiveram uma refeição excelente, muito boa, muito bem trabalhada, e isso demanda muito zelo, muito cuidado, muita capacidade de ação, diferente daquelas pessoas que às vezes fazem as coisas aí de qualquer maneira, mas o trato nesse particular da equipe de missões é muito bom, de primeira ordem, de primeira qualidade. Deus abençoe as nossas irmãs, a família de cada uma, e além disso, além da janta que ofereceram aos obreiros e às suas famílias, tivemos a cantina, né? A cantina, que ao mesmo tempo funcionou enquanto as irmãs trabalhavam. E a cantina é para ajudar o trabalho de missões local. E tem sido uma coluna abençoada que Deus tem levantado na igreja para esse trabalho. Em vez de ficar reclamando, a gente dá graças a Deus porque tem os que reclamam e eles precisam aparecer, precisam estar presentes. Os que reclamam. Não teve Judas Iscariotes no meio de 12? Imagina no meio de uma multidão dessa quantos Iscariotes estão lá, esperneando, com ódio, com nojo, porque está acontecendo a coisa bem, o trabalho está indo bem. O desejo dos Iscariotes é ver Jesus sendo traído. E essas pessoas não pensam menos do que Judas, não. São verdadeiros Judas. Mas a gente encontra muitos semelhantes a Simeão, que ajuda a carregar a cruz. E são esses que têm o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa admiração, e que são motivo das nossas orações. Nós não ouvimos a Judas Iscariotes. Nós não ouvimos o que Judas pronuncia. Mas estamos voltados com cuidado, com zelo, com amor, com carinho para aqueles que se dedicam na causa do Mestre. Deus abençoe. E aos que nos ajudaram também, os doadores, irmãos que doaram alguma coisa para esse trabalho inteiro, essa manifestação de amor pelos que estão conosco. Deus abençoe ricamente os que trabalharam, os que doaram, os que estiveram presentes
Porque às vezes a pessoa mesmo não podendo fazer nada, porque ninguém pode fazer tudo, mas só a sua presença nos dá ânimo, coragem, a gente se sente apoiado. Basta você estar presente. Então aí, não teremos hoje a escola dominical, a gente espera a compreensão dos irmãos e às 16 horas haverá o culto na Casa dos Irmãos, como a vinheta avisa aí. E teremos também uma reunião do departamento de jovens da nossa igreja em relação ao próximo retiro que vai de Souza, na Paraíba. Então aí as nossas atividades de hoje, à tarde e à noite. À noite teremos o culto de adoração ao Senhor e estará ministrando a palavra a irmã, agora pronto, esqueci o nome. Ela estará ministrando a palavra de Deus, a nossa irmã missionária Gilmara Diógenes. Gilmara estará ministrando a palavra hoje à noite na nossa Catedral da Esperança, na reunião que começa às 19 horas. Vamos lá, vamos juntos, louvando e bendizendo o nome do Eterno Pai. E amanhã a gente estará aqui outra vez, amanhã às 13 horas. Não confunda, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 13 horas. E aos sábados e domingos, às 7 horas da manhã. Amanhã começa às 13 horas, para a glória do nome do Senhor. Nós temos um áudio, e a gente vai ouvir esse áudio, e depois a gente volta para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Nós vamos também logo dedicar os hinos do programa de hoje ao presbítero Elias Valentim e família aí na comunidade do sítio Traíras. Deus abençoe os nossos irmãos. Irmã Edith Florencio, que também não perde uma audição do nosso programa. A Poinha e Mirelle, aí no sítio Reforma, são ouvintes que estão atenados o tempo inteiro. Muito obrigado. Deus abençoe. E vamos ouvir o áudio e depois a gente volta. Bom dia, meu pastor Davi, graça e paz. Estamos aqui na escuta desse maravilhoso programa abençoado. Oh, glória! Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Que culto abençoado! Assisti pela live, meu pastor, que estou meio adoentada. Com uma benção. Eita, glória! Aqui quem está falando é a irmã Valdéria. Muito bem, e a gente agradece aos que participaram, assistiram pela live. E a gente teve, ainda não vi, não procurei, não tive tempo de olhar a quantidade de pessoas que visualizaram a nossa live de ontem à noite, mas pelo que a gente pôde perceber pela live, pelas experiências que a gente tem nessas oportunidades, um grande número de pessoas estiveram acompanhando, inclusive algumas que de vez em quando teve uma Isis, não lembro o sobrenome, mas a Isis esteve o tempo inteiro agradecendo, louvando, bendizendo o Senhor pela realização do culto que acontecia. O Valdir Souza, em São Paulo,
acompanhando também. Ele avisou logo ontem pela manhã, na sexta-feira também, que ia acompanhar pela live. Ele mora em São Paulo, mas estava atenado, ligado com a nossa programação e o culto desta noite. E assim foram centenas de homens e mulheres que estiveram acompanhando a nossa live ontem à noite. Deus abençoe. É uma oportunidade, uma maneira da gente alcançar os que não podem vir para a casa de oração, os que estão doentes, os que estão com alguma dificuldade de estar presente. A gente tem esse instrumento de comunicação para levar aos irmãos e irmãs as reuniões da nossa igreja. Deus seja louvado. Vamos dedicar também ao irmão Valdir Pereira, a dona Dilma aí, na Baixa do Caíque. Na Baixa do Caíque. Deus abençoe ricamente, no nome de Jesus. E temos ainda aqui a nossa irmã Adrianja Monteiro, a esposa do pastor Pinheiro, aí em Santa Rosa 1. Graça e paz, estamos na audiência desse abençoado programa. Demas Micael em Natal também acompanhando a nossa programação. Débora Felipe em Areia Branca, ouvindo também. Deus abençoe. Evânio Paiva, graça e paz, pastor Davi, na escuta. Que Deus continue abençoando todos nós. Muito bem, muito obrigado a todos. A irmã Nilma Lopes, também ouvindo o nosso programa. Acreditamos que o irmão Luiz, a irmã Luísa, aí na Lagoa Rasa, ouvindo voz evangélica, o Inácio, Josibias e Ritinha, esses ouvem diariamente a nossa programação. Irmã Conceição, o diácono Neto, aí em Lagoa Rasa, e tantos outros irmãos, irmão Germano e família. Um abraço para vocês todos, no nome de Jesus. Os irmãos também aí em Sororoca, em toda essa região, o nosso programa tem uma grande audiência. Deus abençoe a todos. Quem mais? Genilda Rodrigues, ouvindo o nosso programa. É uma bênção todos vocês. A Cleide Paiva, aqui em Apodi, também ouvindo a nossa programação. Vamos cantar, vamos bendizer, vamos exaltar o nome do Senhor. Cantemos ao Rei dos Reis. Igreja de Cristo. Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Tenho tão pouca coisa que pedir, mas tenho muito que agradecer. Te agradeço pela família que amo tanto e pelo lar abençoado que me deu. Enquanto muitos vivem na solidão, sem amor, sem um lar que seja seu. Te agradeço
pelos meus olhos que contemplam as maravilhas da tua criação. Há muitos cegos que choram sem consolo, porque vivem de noite na escuridão. Pelos meus braços com os quais trabalho, enquanto muitos estão a mendigar. Pela voz com a qual eu canto, existem mudos que não podem falar. Porque tu me escolheste para ser uma salva por teu amor. Tu me fizeste herdeira do teu reino, enquanto tantos não conhecem o Salvador. Quanta coisa tenho que agradecer-te. Nesta canção não consigo enumerar, mas o Senhor que conhece meu coração compreende a gratidão no meu cantar. Voltamos a apresentar Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Cantai bem alto, Igreja de Cristo, cantai bem alto ao Filhos da Luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. A Igreja de Cristo no mundo é farol que ilumina as nações, revelando amor profundo que salva os homens das desilusões. Batalhão e armado e bem forte, sustentando a batalha do bem, suplantando o mal e a morte, e aguardando o Senhor que vem. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó Filhos da Luz. Muito bem, estamos chegando ao final do programa de hoje e logo mais às 19 horas em nossa Catedral da Esperança estaremos lá para celebrar o nome do Senhor. Vamos juntos, vamos todos com alegria e na dependência do nosso Deus. Deus abençoe grandemente a irmã Luísa Fernandes, ouvindo Leônia Marrocos, minha irmã, lá perto daquela cidade que eu esqueço o nome toda a vida, Alto do Rodrigues. Deus abençoe, um abraço, até amanhã, no nome de Jesus, amém. Alto, ó Filhos da Luz, pois a vitória já temos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e que Ele se compadeça de ti.
Que o Senhor Deus Todo-Poderoso olhe para ti com amor e te dê a paz. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. O nosso convite para estarem conosco no próximo programa. Até lá! 88,5